No Evangelho de Lucas, no capítulo 17, no verso 3 ao 6, nós encontramos registrado a parábola onde Jesus fala para os discípulos o seguinte: que se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. E se ele pecar contra vocês 7 vezes ao dia, e 7 vezes ao dia ele pedir perdão, perdoa-lhe. Ao que os discípulos disseram: Senhor, aumenta-nos a fé. E Jesus então torna a responder. Verso 6: Se tivesses fé como um grão de mostarda, dirias a esta moreira: desarraiga-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Olha, há um mito, que eu chamo de mito, da pequena fé. Pessoas que atribuem a ineficácia das suas orações, né, ao tamanho da sua fé, né, ao fato deles não entenderem como eles entendem, de não possuir uma fé avantajada, uma fé sobrenatural, né, uma fé pequena, como se expressam, né. Mas é interessante que, na verdade, os discípulos aqui, eles estavam achando que a coisa mais impossível que eles poderiam fazer era perdoar o próximo. Interessante que às vezes a gente tem fé para curar para o enfermo, para expulsar um demônio, para profetizar na vida das pessoas, mas quando se trata de perdão, de perdoar aquele que nos ofende, muitas vezes a gente acha que não tem fé suficiente. Então, para os discípulos aqui, perdoar o outro era a coisa mais impossível do que talvez orar para um morto e ele ressuscitar, ou orar para uma pessoa enferma e ser restaurado da sua enfermidade, né? Porque essa figura de linguagem que Jesus usa aqui do traslado de uma árvore ou de uma pedra era muito comum naquela época, né? E significava a remoção de obstáculos impossíveis, né? O que essa palavra nos ensina é que a oração ela é eficaz para remover obstáculos impossíveis, seja ele de qual natureza for. Amém? É essa a lição que o Senhor Jesus nos passa. Porém, quando o Senhor Jesus então fala que eles deveriam perdoar o outro até 7 vezes mais, eles pedem ao Senhor Jesus que acrescente a quantidade de fé deles, né, um volume maior, uma quantidade a mais, de modo que ela pudesse ser, segundo entendiam, elastecida, mais ampliada, não é? Porque aí sim talvez eles poderiam liberar o perdão para o outro. E eu chamo de mito porque isso é um mito, porque o Senhor Jesus ele diz: olha, na verdade, eu não tenho como aumentar a fé de vocês. Porque para eu aumentar a fé de vocês, eu teria que partir de uma quantidade pré-existente. Porque aumentar é acrescer a uma quantidade pré-existente ao volume ou quantidade a mais, não é? Mas como vocês não têm fé, como que eu poderia acrescentar aquilo que não existe? É isso que o Senhor Jesus está dizendo aqui, não é? Porque ele está dizendo, ó, se tivesses fé, porque vocês não têm fé. Porque se vocês tivessem fé do tamanho de um grão de mostarda, um grão de cereal, era uma coisa minúscula, né? Era suficiente para fazer coisas impossíveis. Então, querido, muitas vezes as pessoas, por interiorizar isso, essa inverdade, esse conceito distorcido, né? E acolher isso e absorver isso como uma verdade, ela acaba atribuindo a ineficácia das suas orações àquilo que ele considera uma fé pequena. Mas, na verdade, todos que assim pensam, na verdade, não têm fé. É isso que o Senhor Jesus está dizendo. Na verdade, é porque não tem fé. Por quê? Porque uma fé, ainda que ela seja pequena como um grão de mostarda, né, ela tem potencial nela para produzir milagres que aos olhos do homem é impossível. Ok? Então isso é um mito de falar que a minha fé é menor, né, que a fé de Paulo era maior do que a minha, que a fé de Elias era maior do que a minha. Pode até ser. Porém, a fé que eu tenho, que você tem,
né, ela é suficiente para produzir coisas extraordinárias. E essas coisas extraordinárias nos bastam, porque é tudo quanto nós necessitamos, né? É tudo quanto nós necessitamos. Ou seja, a fé que eu tenho, que você tem, creia nisso, ela tem potencial para produzir os milagres os quais você necessita. Você não precisa de uma fé maior. Não há necessidade. A fé que você tem, ainda que ela seja pequena como um grão de mostarda, ela é poderosa, ela é eficiente para produzir coisas impossíveis aos olhos humanos. E quando o Senhor Jesus, então, associa a pequena fé como um grão de mostarda, ele não o faz aleatoriamente. Porque um grão de mostarda, como eu disse, é a semente do cereal. Dentro de um grão de mostarda, tem um material genético ali, né, capaz de produzir uma lavoura inteira daquele fruto, o qual ela é espécie, né? Ou seja, dentro do grão de mostarda tem um material genético, e a palavra genético vem de genes, né? Tem um material, tem um potencial capaz de dar origem a toda uma lavoura de mostarda. A toda uma lavoura. O pessimista, talvez, quando pega um grão de mostarda, ele fala assim, puxa, o que é isso, né? Um grão de mostarda é uma coisa de só menos importância, né? Não tem valor algum. Mas o otimista, ou aquele que vê as coisas com os olhos espirituais, com os olhos lubrificados pelo colírio do Espírito Santo, né? Quando ele olha para um grão de mostarda, ele não enxerga o grão de mostarda, ele enxerga toda uma lavoura de mostarda que está contida no interior daquele grão. A nossa fé, ainda que ela seja pequena, ela tem esse material idôneo para dar a gênese, para trazer a origem, trazer à existência os milagres os quais nós necessitamos. Ok? Então é um mito esse negócio de fé pequena. Porque não interessa o tamanho da fé. O que interessa é a qualidade da fé. É saber que a nossa fé, ela produz não por ela mesma, né? Não é a fé em si mesma, mas ela é poderosa uma vez que ela está apoiada, sustentada na palavra do Senhor. Uma vez que ela está apoiada, né, no próprio Senhor, né? Na palavra de Deus, ok? E por isso, e porque Deus vela sobre a sua palavra para cumpri-la, né? Ele então traz à existência o conteúdo da sua fé, o conteúdo daquela semente que estava ali latente na semente. Ok? O que você deve fazer então? Agir a sua fé. Né? Você deve semear a sua fé. Né? Um grão de mostarda na sua mão não passa de um grão de mostarda e está destruído, porque ele não foi feito para ficar na sua mão, para ser contemplado como um objeto de arte. E foi idealizado por Deus para produzir outros segundo a sua espécie. Então que você semeie a sua fé, você lance a sua fé, não é? Que ao fazê-lo, você vai então dar causa aos milagres os quais o homem nenhum pode produzir. Amém? Assim como o homem não pode fazer uma planta germinar, mas só Deus pode fazer isso, mas o homem deve agir a fé, simplesmente lançar, semear, e Deus vai trazer à existência os frutos da oração. Amém? Então é um mito que você deve abrir mão. Você não pode aceitar. Minha fé é pequena. Não. Experimente orar a sua fé. Experimente dar ordem, né, aos montes, né, aqui simbolizando coisas impossíveis. Porque quem garante é Deus, não é? Você está agindo no nome de Deus. O garantidor dessa palavra não é você, é Deus. Ok? Você é um representante legal. Você age no nome do Senhor. Mas quem cumpre, quem honra essa palavra é Deus, não é você. Então não precisa avaliar as coisas de Deus tendo você como medida. Porque o nosso Deus, a palavra de Deus, não é nossa. Ok? Então é um mito que deve cair por terra, em nome do Senhor Jesus. E quando você entender isso,
entender que a sua fé, ela tem dentro dela um material capaz de dar origem, de dar a gênese a tudo quanto você necessita, você vai então tomar posse de uma oração eficaz, de uma oração idônea para produzir os frutos maravilhosos, os quais nós tanto precisamos, né? E não só em termos de quantidade, mas de qualidade também. Muitos milagres, muitas bênçãos serão produzidas através da sua fé, que você acha que é pequena, ok? Eu quero deixar essa palavra para você, nessa oportunidade, em nome do Senhor Jesus. Meu nome é Demir Guiar, eu sou advogado e pastor do Ministério Voz do que Clama no Deserto. Quero te pedir que deixe o seu joinha, compartilhe, inscreva no nosso canal, né? E acione o sininho de notificações para que você venha a ser informado de novos vídeos, inclusive uma série grande aí de vídeos sobre oração que a gente vai estar gravando, ok? Em nome do Senhor Jesus. E para terminar, eu quero que você não se esqueça que só o Espírito Santo de Deus pode conduzir o homem no caminho de toda a verdade e não apenas a um aspecto desta mesma verdade. Fique com Deus e até o próximo vídeo.